tem uma ancestralidade que traz, sim, um registro no seu DNA, marcas, e também o registro espiritual. A exemplo, vamos lá, vamos imaginar que você que está aí assistindo nós, durante ali a maternidade, né, a gestação, teve muita dificuldade para ter o seu filho ou sua filha, e procurou, então, uma entidade, e aquela entidade passou a mão na barriga e fortaleceu aquela gravidez. Você é ancestral da sua mãe ou daquela entidade? Entende? O pacto no astral, o registro no astral. Então, nós, inclusive, né, a Padilha tem alguns filhos, que é a Padilha que eu trabalho, né? Um dia eu estava na minha casa, uma menina bateu, com a criança no colo, recém-nascida, vim trazer o filho da Padilha. Eu olhei para ela e disse, como assim? Filho da Padilha, daí ela já ficou assim, né, que é minha esposa. Daí ela assim, eu conversei com ela, você estava incorporado, e eu falei para ela que eu estava muito triste, porque o meu marido estava saindo de uma relação onde a ex-mulher dele tinha uma criança pequena, e ele ficava muito na casa dela, dando atenção para a ex-mulher e para o filho. E aí, então, eu disse para a Padilha se ela podia me ajudar. E aí disse que a Padilha pegou e disse para ela, então eu vou te dar um presente para que você não chore mais pelo filho dos outros, chora somente pelo seu. E aí, então, passou o tempo, essa menina bateu na minha casa dizendo, trouxe o filho da Padilha. Então, é isso que as pessoas têm que entender, que muitas vezes o pacto do registro espiritual não está somente ligado ao DNA. Nós temos ancestralidade ligada ao nosso DNA sanguíneo, óbvio, óbvio. Qual de vocês aí, de repente, não é filho de um mago, de um bruxo, de um feiticeiro? Né? A gente não sabe. A gente não sabe o que está do outro lado. Sim. Mas o que nós sabemos é que muitas pessoas, e principalmente antigamente, buscavam benzedeiras, buscavam curandeiras, buscavam pessoas para auxiliar essas crianças que nem aqui estavam ainda. E que hoje são adultos velhos, como eu. Né? Eu acho que é uma coisa bacana pra gente falar também sobre a ancestralidade, que muitas vezes a gente tem contratos, não é? Que é Que os não pactos. são nossos, Exato. mas que vêm da nossa ancestralidade, né? É os pactos, né? É os pactos. Então, por exemplo, eu tenho um caso, Aline, de uma menina, ela é muito famosa, ela faz parte do meio artístico. Posso te revelar nos bastidores, tá? Essa menina, com 5 anos de idade, ela apresenta na escolinha uma carta onde a professora da escolinha diz para ela, você vai desenhar a sua família e o seu sonho. E ela, com 5 anos, ela desenha, então, a família dela. Anjos, muitos anjos, de chifre e rabo. E ela, uma menina pequena, de mão dada, com um anjo de chifre e rabo. E ali ela apresenta para a professora, dizendo que aquele dali era a família dela e aquele dali era o marido dela. E aí, então, aos 18 anos de idade, ela me encontra na internet, ela me procura, juntamente com a mãe dela, me contando essas histórias. E aí, então, nós fomos investigar e aí descobrimos, então, através de muita conversa, de muito oráculo, que o pai dela, muito antigamente, havia feito um trato e um contrato com uma entidade para que ele ficasse muito rico e que, nessa ocasião, ele abriria a mão da primeira filha dele. Então, foi isso que aconteceu. E a família não sabia, a gente só foi descobrir depois. A avó dela que conta essa história para nós. Então, são os pactos que terceiros fizeram, pai, mãe, que prometeram acordos. Então, muitas pessoas, Aline, nascem em cima desses acordos espirituais. E isso eu não vou restringir somente aos cultos de diáspora africana, não. Uma pessoa que fala que vai ser padre, abdica de toda aquela riqueza que de repente tem, pode vir reverberando por toda a família, né? O pacto de pobreza, né, por exemplo. Óbvio.